Boa tarde a todos. Com as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar. Obrigada pela presença, doutores auditores, doutores procuradores, doutora Mariana, doutor Rodney, seja bem-vindo aqui, retornando, doutor Rafael, advogado, e o doutor que vai fazer aqui, pede a preferência do processo, a secretaria também, agradeço a presença. Doutor, pede preferência do processo 635/2023, denunciado Cleiton Santana de Jesus, por infrações praticadas durante a partida São Caetano versus Monte Azul, Campeonato Paulista, Série A2. Relator, tem provas a produzir, doutor? Eu juntei aos autos o vídeo do depoimento do atleta, já que ele não pôde comparecer, porque ele reside na Bahia. Então, ele gravou um vídeo com a explicação dele sobre o ocorrido. Bom, relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra, por favor, para o relator. Boa tarde, rapidamente cumprimentar a todos na pessoa da nossa presidente, doutora Sônia. Processo 635 de 2023. Só um segundinho. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor do atleta senhor Cleiton Santana de Jesus, atleta do Monte Azul, denunciado como incurso na infração disciplinar prevista no artigo 243 do Código Desportivo. De acordo com a denúncia, a partir de ofício encaminhado pela Federação Paulista de Futebol, trazendo notícia de possível participação do atleta ora denunciado em manipulação na quantidade de escanteios na partida entre São Caetano e Monte Azul. Partida válida pelo Campeonato Paulista da Série A2 deste ano de 2023. De acordo com a apuração preliminar realizada pela Corregedoria da Federação Paulista de Futebol, o presidente do Atlético Monte Azul comunicou à entidade uma suspeita com relação à atuação do atleta ora denunciado na referida partida. Diante disso, instaurou-se procedimento e solicitou-se o relatório da empresa especializada para análise das movimentações do mercado de aposta, das imagens da partida, que ao final emitiu um relatório nível 3, no sentido de que acho que esse trecho aqui não é do relatório da equipe do Vocem. Estou avançando aqui na denúncia. A Procuradoria faz menção da extensão e validade do relatório e, ao final, diante dos elementos trazidos, pede a citação do atleta ora denunciado e a responsabilização pelo artigo 243 do Código Desportivo. Presidente, esse é o relatório. Obrigada, doutor. Vamos ouvir, então, por favor, o vídeo. Aqui é Cleiton Santana de Jesus que está falando. No jogo contra o São Caetano, Monte Azul contra o São Caetano, aconteceu a fatalidade dos torcedores fazer uma denúncia contra mim, dizendo que eu estava vendendo jogos e fazendo resultado de manipulação de aposta. Eu nunca compactuei com isso, nunca compartilhei com isso, nunca recebi mensagem em lugar nenhum, ninguém nunca me procurou. Eu sempre fui um atleta exemplar por onde eu passei. Já passei por vários clubes, vários estados, nunca aconteceu isso comigo. E infelizmente aí no Monte Azul, por o clube não estar numa situação boa na competição, os torcedores achou no direito de me julgar.
E naquele lance, realmente, eu não sei o que aconteceu. Eu fui chutar a bola para fora, mas para lateral. A bola acaba batendo no bico do meu pé, vai para escanteio. No outro lance, a mesma coisa, seguinte. Mas um lance no primeiro tempo. No primeiro tempo, até que é mais tranquilo, que tinha um zagueiro nas minhas costas, ou um atacante nas minhas costas. E eu fui e botei a bola para fora na segurança. No segundo tempo, a mesma coisa. Aí eles acharam que eu estava vendendo jogos, fazendo manipulação de resultado e tal. Nunca compactuei com isso. Já fui campeão, campeão mineiro, fui vice-campeão catarinense, fui campeão goiano. Por onde eu passo, eu jogo. Sou um atleta jovem de 26 anos. Tô... A descrição do lance, a versão dele sobre os lances, deu para ouvir. Tudo bem? Tem mais. Os vídeos do lance, né? Tem o vídeo do. Sobrou. Certo, doutor? Isso, doutor. Com a palavra a Procuradoria, por favor. Nobres auditores, boa tarde a todos. Meu colega, Dr. Rodney, bem-vindo de volta aqui ao Brasil. Boa tarde, doutor defensor. Aqui a gente está diante de mais um caso de manipulação de resultados, esse problema que vem se disseminando cada vez mais fortemente no futebol. Aqui no presente caso, conforme relatado na denúncia, há um erro material na denúncia, pelo qual eu já peço vênia para consertá-lo aqui, ainda que não cause prejuízo por se tratar de um mero erro material. O presente caso foi instaurado a partir de um relatório que chegou da Corregedoria da Federação Paulista de Futebol, encaminhado via Departamento Jurídico para o TJD. O procedimento lá na Corregedoria da Federação Paulista de Futebol ele foi iniciado a partir de uma comunicação da presidência do clube do Monte Azul, no sentido de que teria havido manipulação do resultado daquela partida e alguns lances suspeitos. Foi requerido um relatório da empresa especializada. Vossas senhorias já sabem como funcionam aqueles relatórios, mas eu vou replicar de modo que fique gravado na sessão, e também para que o doutor defensor, que eu não sei se tem o conhecimento dessa ciência, que é bastante específica, e bem como os demais aqui presentes entendam. Esses relatórios eles são feitos a partir de uma inteligência artificial que coleta os dados dos mercados de apostas e vão analisando um padrão comparativo gráfico do mercado que é o esperado e aquele que é atípico. A partir daí são analisadas as imagens da partida. Quem analisa as imagens dessa partida são oficiais de integridade, são pessoas que são especialistas em analisarem esse tipo de conduta. Aqui nesse relatório, houve uma movimentação não normal com relação à quantidade de escanteios que viriam a ser praticados naquele jogo, e foram apontados ao final 2 atletas, Kekel e Henrique. Kekel, no caso aqui, o denunciado. E a Procuradoria teve o cuidado aqui de denunciar tão somente aquele em que havia mais suspeita. A Procuradoria teve o cuidado de assistir as imagens da partida, a fim de que ninguém fosse denunciado sem que essa Procuradora não estivesse plenamente convencida daquilo que aconteceu dentro de campo. Então, eu vou pedir vênia para ler aqui o final do relatório e consta:
A SPIS revisou as imagens de todos os escanteios concedidos na partida e identificou 4 eventos suspeitos, conforme detalhados na seção 4. Kekel e Henrique, que estiveram envolvidos em 2 ocorrências suspeitas. Embora as ações de Henrique fossem incomuns, elas foram consideradas menos suspeitas do que as de Kekel, com atenuantes presentes. Os escanteios concedidos por Kekel aos 13:18 e 47:35, que foram aqueles lances, foram considerados altamente suspeitos devido à técnica inusitada utilizada quando parecia ter a oportunidade de evitar os escanteios. É um caso que é grave, é um assunto que é grave e que demanda que seja debruçado e que a pena a ser aplicada, caso assim haja entendimento, seja aplicada com rigor. Ao término dessa investigação, que durou vários meses na corregedoria, em que o árbitro da partida foi ouvido, como os senhores puderam ver, e apontou que havia sim lances suspeitos, outras pessoas foram ouvidas e trouxeram informações. Lá foi concluído e veio encaminhado ao TJD, à polícia e ao Ministério Público. Há uma investigação policial também com relação a esses fatos. Então, nesse sentido, a Procuradoria aguarda a condenação do atleta denunciado nos exatos termos da denúncia. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor... Como é o nome do senhor? Rodrigo. Doutor Rodrigo, por favor, para a defesa. Boa tarde a todos, boa tarde, nobres jogadores, doutora Procuradoria, demais presentes. Antes de entrar no mérito, eu gostaria de apresentar uma tese preliminar que eu estava à espera de um caso para poder trazer a esse nobre tribunal para analisar, que é a questão da prescrição. No entender essa defesa, no momento em que é feita a denúncia, a intenção punitiva já se encontrava prescrita. Por quê? Ao observarmos o 165A do CBJD, principalmente em seu parágrafo 2º, ele traz que a intenção punitiva se encerra em 60 dias. E aí, nas suas alíneas, A e B trazem que quando é tentada do fim da tentativa e quando seria consumada, como se fosse o caso, seria do fim do evento, ou seja, do fim do jogo. E ainda a linha D traz que em relações em casos que necessitem de alguma investigação, é de quando se torna conhecido a Procuradoria. E nesse caso, conforme consta no processo, páginas 8, 9 e 10, foi publicada uma matéria no GE, que é o principal site de notícias esportivas no meio desportivo, e então o fato se tornou público e notório, ou seja, a Procuradoria já tomou conhecimento desse fato, ou deveria ter tomado conhecimento desse fato nesse momento, ainda mais tratando de uma nova procuradora que é referência no meio desportivo quando o assunto é manipulação de resultado. E no momento que é feito a denúncia, que é no final do mês de maio, se não me engano, dia 23 de maio, já haviam se passado mais de 100 dias do fato. Logo, nos termos do CBJD, estaria prescrito tal intenção punitiva. Porque o artigo 168 do CBJD traz que só interrompe a punição por 2 motivos, qual sejam a abertura de um inquérito desse tribunal ou a apresentação da denúncia. E não podemos comparar uma apuração preliminar com a abertura de inquérito, porque o inquérito no CBJD está amplamente descrito no próprio código, com vários requisitos. E a dita apuração preliminar da Federação Paulista não tem qualquer previsão. É um instituto amorfo, porque no CBJD não tem essa previsão, no Regulamento Geral de Competições não tem essa previsão, e nem no regulamento específico da competição, no caso a Série A2. E ainda, nesse dito apuração preliminar, ainda houve a ofensa à ampla defesa, uma vez que em nenhum momento foi dada a oportunidade do então denunciado se manifestar perante a corregedoria. Talvez tenha alguma validade para questões policiais, para outras questões, talvez, mas para esse tribunal não, e nem para suspender a prescrição. Aí agora, com base nisso, requer-se o reconhecimento da prescrição e o encerramento do processo. Caso esse não seja o entendimento de vossas senhorias, passo agora para a análise do mérito da questão. E no mérito da questão, novamente,
Nesse caso específico, o relatório confidencial ajuda o atleta. Por quê? Vamos ler aqui um trecho que não foi citado pela Procuradoria da conclusão do relatório, que é: após a análise da partida São Caetano e Monte Azul, disputada em 4 de fevereiro de 2023, a SPIS desconfia da atuação do zagueiro Kekel e Henrique do São Caetano, em relação aos escanteios sofridos. No caso aqui seria do Monte Azul, mas enfim. A SPIS analisou os mercados de apostas de Match Odds, Asian Handicap, Total Goals and Corners. E na partida não encontrou nenhuma atividade de apostas suspeitas. Repito, não encontrou nenhuma atividade de apostas suspeitas. Os mercados de apostas de escanteios movimentaram conforme esperado durante a partida e sem nenhuma sugestão a partir dos dados do mercado de aposta de qualquer previsão incomum de que as apostas de escanteio seriam bem-sucedidas. E aí o restante foi o que citado pela procuradora. Ou seja, o próprio relatório traz que não teve nenhuma aposta suspeita. Como que a gente vai acusar o atleta de manipulação de resultado, sendo que não tinha nenhuma aposta, não tinha nenhum ganho explícito, conforme trazido pelo próprio relatório apresentado pela Procuradoria? Então, caberia à Procuradoria apresentar as provas que houve algum ganho, alguma intenção, e não há. Não há. Ainda o depoimento do árbitro, que foi a única pessoa, além do presidente do Monte Azul, que foi o responsável pela denúncia, que foi ouvida na apuração preliminar, mais precisamente, deixa eu só achar aqui a página. Página 14 do processo. Eu vou ler aqui um pequeno parágrafo do depoimento do árbitro. Relato que, após ter conhecimento da matéria e analisando os 2 lances citados pela visão que tinha no campo do jogo, ou seja, o depoimento dele já foi depois de saber da denúncia e analisou o lance já com esse olhar. Aos 13 minutos do primeiro tempo, quando ocorre a primeira situação, esse fato não me chama atenção e entendo como um lance normal. A visão do árbitro testemunha na apuração da Federação Paulista. Em relação ao segundo lance, que ocorreu aos 2 minutos do segundo tempo, o fato me chama atenção é o da bola pode ter sido jogada de forma simples para a lateral, mas ela é jogada de forma estranha pela linha de meta, constituindo o escanteio. Após esse fato, alguns jogadores da sua equipe o questionaram sobre essa situação e, em ato contínuo, o mesmo é substituído. Aí agora o importante para mim é aqui, ó. Porém, em nenhum momento perceba a possibilidade de uma manipulação. Ou seja, nem mesmo o árbitro da partida viu uma manipulação naquele lance. Realmente, todos vimos o lance. É um lance suspeito, é um lance esquisito. O próprio atleta, no seu depoimento, fala que é um lance esquisito, mas ele errou. E aqui eu posso citar vários lances ditos esquisitos que não levantaram uma suspeita. Acho que o principal deles seria o do goleiro do Santos, que no Brasileiro ano passado contra o Curitiba, também, ao bater um tiro de meta, ele erra e joga para o escanteio. E nem por isso ele foi denunciado por manipulação. Aqui, caberia à Procuradoria, a acusação, trazer provas inequívocas de uma manipulação. E não há, pelo contrário, todas as provas no processo demonstram que não houve nada suspeito, não teve uma aposta, não teve uma comunicação com alguém suspeito. Sequer a Procuradoria cita que esse procedimento está sendo investigado pela polícia, mas não traz qualquer elemento de tal investigação que corrobore a sua denúncia. E repito, o atleta nem foi chamado para depor num procedimento policial. Então, nesse caso, temos que aplicar o princípio constitucional do indúbio pro réu. Porque não há, no caso, nada que desabone de forma concreta, objetiva e sem sombras de dúvidas que houve uma manipulação de resultado. Por isso, essa defesa pede a absolvição do atleta no 243, porém, ainda, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja desqualificado para o artigo 258, até com base no precedente do STJD do caso do Eduardo Bauerman, para aplicação da pena mínima convertida em advertência, considerando que o atleta não tem nada de antecedente nesse tribunal. E ainda, caso mesmo assim
Vossas Excelências entendam pela condenação no 243 requer a pena mínima. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Com a palavra, doutor. Bom, vamos então primeiro votar a questão da prescrição. Então, doutores auditores, por favor, doutor Manuel Giordani, relator, com a palavra. Obrigado, presidente. Rapidamente cumprimentar a Procuradoria, a doutora Mariana, ao doutor Rodrigo também pela defesa técnica. Presidente, eu voto aqui por não ter ocorrido a prescrição, levando-se em consideração a certidão juntada aos autos de folha 58, que traz, datada de 31 de maio, que que trata do envio da documentação da federação para a Procuradoria, né? Então, eu acho que, nesse caso, a consumação dependia, eventual consumação, pelo menos, dependia da adoção de outras providências que foram levadas a efeito durante esse período, inclusive a elaboração do próprio relatório. Então, eu voto pela apreciação do feito. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Parabenizar o doutor Rodrigo, também a doutora Mariana. Realmente, a doutora Mariana tem sido referência, principalmente na questão de manipulação de resultados. Vejo muitas citações dos seus esclarecimentos em acordos do STJD, e ao doutor Rodrigo, que nada deixa a desejar em face da doutora Mariana, que muito bem nos trouxe essa preliminar, poucas vezes enfrentadas por essa comissão, nesses últimos 3 anos, de modo que eu também parabenizo o relator, eu afasto a prescrição, a preliminar de prescrição, também com fundamento e também aplicando, assim como já tem sido aplicado pelo STJD, pela adoção pela extensão e gravidade dessa infração, pela aplicação subsidiária do próprio regulamento da FIFA, que fala na prescrição em 10 anos. Então, eu acompanho o relator só acrescentando essa justificativa. Esse é o meu voto, presidente. Obrigada, doutora. Eu parabenizo também a defesa, parabenizo também a Procuradoria no sentido dessa denúncia. Eu entendo que eu afasto também a prescrição pelo fundamento até aplicado pelo voto do relator, no sentido da folha 58, e também a linha D do artigo 165. Então, fica afastada a prescrição e vamos, então, ao mérito. Doutor Manuel, com a palavra para voto, por favor. Só um segundinho, presidente. Obrigado, presidente. Um caso sensível, como tem sido todos esses de possível manipulação de resultado, que a gente precisa olhar aí com certa cautela, com certo cuidado, para que a gente possa tomar a melhor decisão possível. Bom, nós tivemos início deste procedimento com uma denúncia formulada pelo próprio presidente da agremiação pertencente ao atleta ora denunciado, senhor Cleiton Santana de Jesus. Acho válido a manifestação dele por videoconferência, embora eu pense ser insuficiente, até porque inviabiliza qualquer tipo de questionamento
ou qualquer tipo de pergunta ou esclarecimento adicional. Tá? Aqui no TJD a gente busca todas em nossas manifestações, dentro do possível, né? Ter decisões razoáveis e proporcionais para que a gente possa punir severamente quando necessário ou eventualmente desclassificar, absolver. E eu acho que esses casos de manipulação de resultado requerem, entre aspas, um pouco mais desse zelo devido ao carimbo que pode ficar naquele denunciado por essa razão. Tá? Continuando, o relatório elaborado pela empresa de integridade é um documento válido e importante, e sempre assim é defendido pela própria procuradoria, em eventos até e etc. E eu acho que, de fato, tem que ser por conta da seriedade, da tecnologia que envolve todo esse tipo de pesquisa nos casos suspeitos. Então, a gente precisa levar em consideração e observar, assim como foi feito, inclusive, pelo Dr. Rodrigo na sua manifestação, né? O dispositivo denunciado 243 exige aí a atuação deliberada do atleta de modo prejudicial à sua equipe. O primeiro lance trazido aí como prova de vídeo, ao meu ver, é bastante subjetivo, visto isoladamente, muito subjetivo. Acho que talvez até poderia ter dado um chutão para outro lado, mas não podemos descartar que de fato tinha um adversário nas costas do atleta. O segundo lance, ao meu ver, já é um pouco mais estranho, né? Porque o atleta ele está de frente para a linha lateral, mas por alguma razão acaba tocando para a linha de fundo. E ele diz que acabou colocando a bola para fora nos dois lances por segurança, né? Então, assim, nós temos elementos aí trazidos tanto pela acusação quanto pela defesa, mas eu acho que nesse caso especificamente deve prevalecer aí no mínimo o benefício da dúvida, porque nós não temos, ao meu ver, data máxima vênia, elementos concretos aptos a indicarem pelo menos a infração disciplinar prevista no artigo 243. E reitero isso, inclusive, tomando como base o próprio relatório de integridade, que traz aí um nível intermediário para o que foi analisado. Nível 3, a possibilidade é de 1 a 5, sendo a número 1 e não ocorreu, e a número 5 uma possibilidade, uma suspeita muito forte. Então, não havendo nenhum outro indício no que diz respeito a apostas ou movimentações atípicas, esse nível intermediário também precisa ser visto com certo cuidado. Então, por tudo isso, até acabei me estendendo um pouco por conta da sensibilidade desses casos, seja para condenar, seja para eventualmente desclassificar, porque eu adoto aqui, então, nesse caso especificamente, o indúbio pro réu, porque eu acho que não há elementos concisos da manipulação. Manipulação do evento, né, dos escanteios. Então, eu voto pela desclassificação aqui para o artigo 258, mas levando-se em consideração todas essas questões, eu voto pela aplicação da pena máxima aqui para esse dispositivo em 6 partidas de suspensão, presidente. Esse é o meu voto. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Vou parabenizar o voto do relator. Adianto já que eu vou seguir integralmente, só destacando que é sempre necessário que, nesses casos, o atleta venha até para esclarecer, para a gente poder tirar todas essas possíveis dúvidas em relação ao processo, e dizer que, embora tenha se rescindido o contrato e a agremiação enviou ainda o advogado em defesa do atleta, as repercussões extradesportivas que isso pode acontecer, como a rescisão do contrato, a questões criminais. Então, por todo esse zelo, inclusive pelos fundamentos já adotados pelo relator, que eu acompanho.
Obrigada, doutora. Eu parabenizo o voto do relator. Esse é um caso bastante sensível, realmente. A gente já teve outros casos aqui dessa mesma natureza e nós sempre pautamos por muita cautela. E esse caso, um caso que realmente merece e apresenta subjetividade aqui no conjunto probatório e também no próprio lance. Eu vou acompanhar o relator também pela desclassificação para o artigo 258, com a suspensão de 6 partidas. A Procuradoria vai requerer a lavratura do acórdão, por gentileza. Então, doutor, lavratura de acordo. De acordo. Então, o julgamento é encerrado. Obrigada, doutor Rodrigo. Só esclarecer que eu tô pelo sindicato, tá? Não, só. O Monte Azul realmente. Exato. Prosseguir. Conseguimos a pauta agora? Tem mais pedido de preferência? Então, seguimos a pauta. Então, processo 439/2023, denunciada a agremiação Bandeirante por infração praticada durante a partida Marília versus Bandeirante, Campeonato Paulista Sub-11. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para o relatório, por favor. São Esse também, é né, do sistema? mesmo, Mas o primeiro não. é o processo 440, Tá. mesma, Os dois são um seguido do outro, mesma né? denúncia. Irregular, tá. Então, trata-se de denúncia da outra Procuradoria de Justiça Desportiva em face da agremiação Bandeirante, por incurso no artigo 214, sobre as razões de constar do relato da súmula, que foi identificado o atleta Rafael da Silva Nogueira, da equipe do Bandeirantes, não inscrito no prazo regulamentar específico da competição. A segunda denúncia trata-se de uma agremiação reincidente. Não há, presidente, nenhuma prova juntada aos autos. E a segunda denúncia também é em face da mesma agremiação, mas foi na partida versus o Marília, também, do Sub-13, e o atleta que foi identificado, que não estava inscrito, é o senhor o Eduardo Cassarini Marchese, também da equipe do Bandeirante. Também não é reincidente, o que consta aqui da prova é a comunicação de irregularidade, as folhas 5 do PDF. Consta também, assim como na denúncia anterior, as restrições também da federação de ambos os atletas e mais outros, mas que não constaram da súmula. Presidente, é esse o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria vai se até que a reiterar os termos da denúncia, dizer que não há nada que demonstre irrefutável que a agremiação nas duas partidas escalou esses dois atletas regularmente. O regulamento da competição é claro no que se refere aos prazos para a realização dos registros das inscrições. Assim, a Procuradoria aguarda a condenação da agremiação em ambos os processamentos. Obrigada, doutora. Com a palavra, a defesa, por favor, doutor Rafael. Presidente, eu vou requerer pela absolvição, entendendo que eu já iniciei isso no julgamento passado. Veja, quando a agremiação ela não respeita o prazo para estar inscrevendo um atleta, a perca do prazo ela tem um condão de tornar aquele atleta irregular? O atleta ele não está irregular. Né? O que seria um atleta irregular na visão da defesa? Um atleta, por exemplo, que está suspenso, ou um atleta que não respeita a categoria. Né? A defesa entende que o fato da agremiação não respeitar o prazo, né, e inscrever posteriormente e ser aceito e participar e constar na súmula, porque o atleta irregular ele não pode constar na súmula. Se ele está na súmula, significa que ele preencheu todos os requisitos necessários para este ato. Então,
por essas razões, por entender que a perca do prazo pela agremiação, ela não tem esse condão de deixar o atleta, de atingir o atleta, de dar ao atleta a característica de irregular, eu vou requerer pela absolvição. Caso não for esse entendimento, apenas eu vou requerer pela desclassificação para o artigo 191, né, que eu acho que e aí sim poderia ser melhor enquadrado, uma vez que a agremiação não respeitou o regulamento geral da competição, a determinação do prazo, e inscreveu o atleta fora do prazo, e requerer a pena mínima. Lembrando que é um sub-11, sub-13, né? Então eles gozam no benefício 182, categoria completamente amadora, que não tem arquibancada, né? Não tem ingresso. Então, fixando a pena no mínimo possível. Esse é o pleito. Doutor, com a palavra a doutora Alessandra para proferir o voto, por favor. Obrigada, presidente. Parabéns, doutor Rafael. Ouvi atentamente. Eu acho que a gente já discutiu outros momentos sobre essa sua tese, que eu estou em constante aprimoramento. Mas o que eu entendo hoje é que há sim a inserção de maneira irregular, tanto que há a comunicação da federação à agremiação, fazendo remissão ao REC, pelo REC, desculpa. Inclusive, a gente sabe que subsidiariamente a Lei Pelé, ela fala da questão da regularidade quando fala dos atletas profissionais e a inscrição, de maneira que aqui eu vejo como irregular, acho que atendeu o núcleo do tipo. Entendo, presidente, pela condenação, então, da agremiação na perda do máximo de pontos de 3 pontos, mais R$ 250 dobrado, 500 para cada. Então, em um processo fica R$ 500 de multa, mais a perca de 3 pontos no sub-11 e o mesmo ocorre no sub-13. 250 dobrado pela reincidência. É esse meu voto, presidente. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar na condenação, só vou divergir no quanto da pena, eu aplicaria R$ 1.000 em cada, e também destaco que se não está inscrito dentro do prazo estabelecido, para mim é caso de irregularidade na inscrição. Eu peço vênia à relatora, vou acompanhar o voto divergente ao quanto à pena pecuniária. E a perda de pontos permanece 3 pontos. Então, fica no processo 439, a agremiação Bandeirante, por maioria, a perda de 3 pontos por unanimidade e a pena pecuniária por maioria R$ 1.000. Da mesma forma, o Marília, a agremiação Bandeirante no processo 440, com a perda de 3 pontos e por maioria a pena pecuniária de R$ 1.000. Presidente, só por ordem, a defesa entende que o 182 ele tem que ser aplicado em referente aos pontos também. Como é pena, o artigo 182 ele coloca: as penas previstas neste código serão reduzidas pela metade. Tá, doutor, Uma vez que o 170 entende que a perca de ponto é pena, então a defesa entende que tem que ser aplicado também esse benefício. Doutor, isso é matéria de recurso, né? O senhor quer acorda ou não? Tá bem. Obrigada. Sim, já está julgado, doutor. Sim, já está julgado. É pena mínima, né? 3 é a pena mínima. Eu posso responder, presidente, eu entendo Pois não. não fala em pontos, e sim da perda do quanto ganharia. Então, se ganharia, eu acho que não se aplica neste caso em específico. Tá bem. Ok, doutora. Então, fica a perda de pontos e mais R$ 1.000. Rafael.
concorda, doutor Rafael? Não, né? Então, processo 618/2023, denunciado Luiz Fernando Ribas, por infração praticada durante a partida da Associação Atlética Itararé, versus São Paulo, Campeonato Paulista Sub-13. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Processo 618. Denúncia ofertada pela douta Procuradoria em desfavor do senhor Luiz Fernando Ribas Ruivo, da equipe do Itararé, denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, e artigo 243-C, ambos do Código Esportivo. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso por discordar das decisões de arbitragem com palavras e ações, dar soco no ar e falar tá de sacanagem. O árbitro relatou ainda que o mesmo no alambrado continuou a ofender o árbitro da partida, dizendo, abre aspas, vai tomar no cu, filho da puta, não vai sair daqui hoje. Consta aqui ainda que o denunciado ele é massagista da equipe e o cartão vermelho foi por conta da reclamação desrespeitosa, presidente. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, doutora Sônia. Cumprimentar a todos os auditores. Estive fora nas últimas 2 semanas em razão de compromissos profissionais, mas é sempre um prazer estar de volta. Com relação à denúncia em si, o primeiro ato praticado aqui pelo senhor Luiz Fernando Ribas, que é massagista da equipe do Itararé, se ele fosse um fato, se fosse apenas esse fato, talvez nem viesse numa situação de denúncia. O que realmente me salta aos olhos é o segundo ato praticado, em que ele já estava no alambrado, né? Como se ele tivesse salvo-conduto de ali continuar ofendendo o árbitro, né? E a última frase dele, muito embora ela seja contínua, né? Demonstra, pelo menos aos olhos da Procuradoria, 2 situações absolutamente distintas. A primeira é o desrespeito ao árbitro, na primeira parte, da frase dita, que é o vai tomar no cu, filho da puta, que pode até ser considerado como uma situação única, mas a última, depois da vírgula, em que ele diz você não vai sair daqui, também evidencia uma situação de ameaça. Então, a Procuradoria entende, bem tipificado, não pelo primeiro ato em si, mas pelos segundos, quando ele já estava no alambrado, o 258, como diz respeito, conforme encartado, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, e também a ameaça quando ele diz você não vai sair daqui hoje, né, em que ele tem seguramente a intenção de interferir na atuação do árbitro ou causar qualquer tipo de temor no árbitro em razão, né, de ele ter aplicado o cartão vermelho e depois relatado em súmula da maneira que ocorreu. A Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda condenação, ressaltando mais uma vez de que ele é massagista, portanto, com uma função muito específica dentro do campo de jogo. Doutor, com a palavra, doutor Rafael, para a defesa. Presidente, a Procuradoria denunciou o massagista no artigo 258 e 243-C.
o 258, parágrafo 2º, inciso 2º, uma única vez e pedir em concurso material. Então, presidente, entende a defesa que o 258 foi pelo vai tomar no cu, filho da puta. E o 243C pelo não vai sair daqui hoje. Só por esse fato, eu já peço afastamento do concurso material e, em caso de condenação, peço aplicação do concurso formal, entendendo ser um único ato aqui presente. Já em relação às palavras proferidas, presidente, eu só vou pedir pela desclassificação para o 243C e a condenação no 258, entendendo que o que foi dito aqui pelo massagista, acho que não tem o condão de caracterizar aquela promessa de mal injusto e grave, né? Ele soltou essas palavras, não tem nenhum condão aí de causar algum temor na vítima, ele não teve nenhum ato, né, que justificasse aí essa questão, ele estava no alambrado, a parte da torcida, então a desclassificação para o artigo 258, parágrafo 2º e inciso 2º, esse é o pleito. Doutor, com a palavra, doutor Manuel Giordani, para voto, por favor. Obrigado, presidente. Com relação aqui ao o fato citado pelo árbitro, eu concordo com o doutor Rodney, que não seria nem o caso de eventualmente vir para o tribunal. E também, no segundo ponto, concordo com a tese de defesa do doutor Rafael, no sentido de que o que foi dito não vai sair daqui hoje é insuficiente para caracterizarmos aí o artigo 243C, que é de ameaça de mal injusto e grave. Acho que aqui fica na continuidade da conduta praticada no 258. Então, eu voto pela condenação no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, a pena de 2 partidas, por se tratar de sub-13 e massagista já com benefício. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar o relator, só divergindo do quanto da pena. Eu acho que aqui as palavras ditas, muito embora não me caracterize na tipificação 243C, acho que elas são pesadas, ainda mais no sub-13. Então, eu entendo em 6 partidas, pela metade, por ser 100% amador, 3 partidas, presidente. Obrigada, doutora. Eu vou acompanhar o relator. Então, fica por maioria a condenação no artigo 258, suspenso por 2 partidas. Julgamento encerrado. Presidente, quanto votamos? Só quero fazer uma deferência a uma pessoa que eu tenho um imenso carinho, que é o doutor Manuel Giordani, o pai do Manu, o doutor Francisco Giordani, que está aqui e gostaria de fazer esses cumprimentos, porque é um professor, não só no direito desportivo, como no direito do trabalho. Então, fica aqui. Obrigada, doutora. É verdade, eu gostaria também de saudar o doutor Manuel aqui presente. Obrigada pela presença e obrigada, doutora Alessandra. Obrigado, Da Ale. mesma forma, a Vai, Procuradoria doutor vai Manuel. agradecer a presença e eu vejo sempre as postagens do doutor Manuel e vi que o senhor, né, por muito tempo atuou no Tribunal Regional do Trabalho e com muita eficiência, digamos assim. Então, seguramente um exemplo para nós. Vamos dar continuidade ao julgamento, aqui iniciar o julgamento do processo 619/2023, denunciada a agremiação Novo Horizontino, artigo 206, podemos para relatório de voto, doutores? Sim. Então, denunciado a Grêmio Novo Horizontino por infração praticada durante a partida Clube Atlético Linense versus Grêmio Novo Horizontino, Campeonato Paulista Sub-13, relator doutor Manuel Giordani, com a palavra, por favor, para relatório e voto. Obrigado, presidente. Agradecer a todos aí pelas palavras. Vamos lá. Processo 619, denúncia oferecida pela adulta Procuradoria em desfavor da agremiação Grêmio Novo Horizontino, denunciada como incurso no artigo 206 do Código Desportivo. De acordo com o relato do árbitro, houve atraso do visitante no protocolo de entrada por 2 minutos. Aqui nós estamos diante do sub-13, então o valor do minuto é 150, 2 minutos 300. Tem certidão de reincidência aqui, específica e genérica. Eu voto pela condenação em R$ 600, presidente. Obrigada, doutor.
Como vota a doutora Alessandra? Eu acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$ 600 ao Grêmio Novo Horizontino. Tá lento aqui. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 620, 2023. Denunciado Wellington Aparecido Isidoro da Silva, técnico do Matonense, por infração praticada durante a partida Matonense versus Grêmio Desportivo São Carlense, Campeonato Paulista Sub-11. Relatora, doutora Alessandra Moura, com a palavra, doutora, para a relatora, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia do doutor Procurador de Justiça Desportiva em face do massagista senhor Luiz Fernando Ribas Ruivo, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º do CBJD, sob razões de constar do relato do árbitro em súmula, que o massagista foi expulso por discordar das decisões da arbitragem com palavras e ações, dar soco no ar, tá de sacanagem. O árbitro ainda afirma que mesmo no, que mesmo no alambrado é igual, acho que então, diante da. Só para. Vou fazer a retificação aqui, mas tem descrito na súmula que o massagista. Não, é massagista mesmo, né? Dirigiu-se e disse as seguintes palavras: vai se foder, você não viu a porra do impedimento? Aqui está. Não tem reincidência, presidente, esse é o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria. Situação relativamente simples, presidente, em nome da relatora, doutora Alessandra, técnico, né, numa categoria que os atletas estão em formação, né, tem o dever de dar o exemplo aos seus atletas e não me parece urbano e nem cívico, né, dirigir essas palavras aos árbitros na presença de atletas que ainda estão em formação, né. Vai se foder, você não viu a porra do impedimento, por mais que ele esteja, né, exarando ali um entendimento por algum lance que o árbitro tenha, no entendimento subjetivo dele, se equivocado, ainda assim, a Procuradoria entende que não lhe dá o direito de se dirigir ao árbitro dessa maneira, de forma que a Procuradoria, com esse entendimento, reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação, justamente fazendo esse adendo quanto ao erro material que consta aqui o print do processo anterior, mas na descrição da denúncia aparece corretamente o nome do técnico, senhor Wellington Aparecido Isidoro da Silva. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael, por favor. Presidente, o pleito vai ser a aplicação da pena mínima. A defesa entende que as palavras proferidas aqui pelo técnico não foram de extrema gravidade. Acho que o que pesa em seu desfavor aqui é o fato de ser um sub-11. Então, o pleito é a aplicação da pena mínima e seja aplicado o benefício do 182. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Alessandra, para voto, por favor. Obrigada, presidente. Eu acolho o pleito da Procuradoria, eu entendo aqui bem tipificado, no artigo 258, parágrafo 2º e 2º, de maneira que eu deixo de aplicar o mínimo da pena e voto pela quarta partida, reduzindo pelo 182 em 2 partidas, haja vista ser uma partida sub-11, onde o professor, se é assim que a gente costuma dizer na linguagem de futebol, o técnico ele tem o dever de demonstrar uma conduta ilibada e na formação desses atletas, de maneira que é esse meu voto, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Também acompanha a relatora, um técnico, né, no sub-11. Então, fica suspenso por 2 partidas, por unanimidade.
o técnico Wellington Aparecido Isidoro. Vamos dar início ao julgamento do processo 621/2023. 206, podemos para relatório e voto, doutores? Então, denunciado a agremiação Rio Preto. Com a palavra, doutor Manuel, para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria, em favor da agremiação do Rio Preto, denunciada como incurso no artigo 206 do Código Desportivo. Consta aqui do relato do árbitro que houve atraso na entrada ao campo de jogo por parte da equipe mandante, no início e no reinício da partida, num total de 6 minutos. 4 no primeiro tempo, mais 2 no segundo. Deixa eu só ver se é reincidente. É reincidente também. Fica, portanto, aplicada a pena mínima no valor de R$ 1.800, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, fica por unanimidade, aplicada a pena de R$ 1.800 à agremiação. Vamos dar início ao julgamento do processo 622/2023, denunciada a agremiação Rio Preto, por infração praticada durante a partida Rio Preto versus Mirassol. 206 também, podemos para relatório e voto, doutores? Sim. Com a palavra, a doutora Alessandra, para relatório, por favor, e voto. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face da agremiação Rio Preto, por incursão no artigo 206 do CBJD, sob razões de ter constado da súmula, a agremiação ter dado atraso no reinício da partida em 2 minutos. Verifico que a agremiação é reincidente específica, maneira pela qual, presidente, meu voto é já com a reincidência em R$ 600. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, então fica por unanimidade, aplicada a pena pecuniária de R$ 600. Vamos dar início ao julgamento do processo 623/2023, denunciado Raimundo Sérgio Veloso, por infração praticada durante a partida Mauá versus Sport Clube Barcelona. Com a palavra, relator, doutor Manuel Giordani, por favor, para relatório. Obrigado, presidente. Denúncia ofertada pela douta Procuradoria em desfavor do senhor Raimundo Sérgio Veloso, da equipe do Mauá Futebol. O denunciado auxiliar do Mauá Futebol Clube, aos 4 minutos de jogo, ameaçou o membro da arbitragem da partida. Consta da súmula. Aos 4 minutos de jogo, o assistente número 1 informou ao árbitro que o senhor Raimundo Sérgio Domingues Veloso, ora denunciado, auxiliar técnico da equipe do Mauá, proferiu as seguintes palavras ao reclamar de uma possível saída de bola. Bandeirinha, abre aspas, bandeirinha, se você continuar assim, não vai sair daqui vivo hoje. Fecha aspas. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria, por favor, doutor Rodney. É interessante esse caso, porque aos 4 minutos de partida, será que em 3 minutos o árbitro tem defesa? Será que em 3 minutos o bandeirinha errou tanto assim, a ponto de aos 4 já ser alvo das palavras ditas aqui pelo auxiliar, né, técnico? Me parece
um pouco exagerado, desproporcional à atitude tida pelo auxiliar técnico, de forma que a Procuradoria entende aqui realmente muito bem caracterizado, melhor do que o processo anterior, inclusive, né? A ameaça ao árbitro, como se tais palavras pudessem, de alguma maneira, influenciar nas decisões do Bandeirinha no decorrer da partida. Então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, acha que a situação é grave, né? Uma situação de sub-23, então não dá nem para dizer que os atletas e a própria comissão técnica ainda estejam também em formação, é uma situação que tem que ser evidenciada e, portanto, sofreu uma reprimenda do tribunal na mesma proporção. Obrigada, doutor. Tem defesa escrita, então, doutor? Pode ver o pedido? Bem, presidente, defesa escrita aqui só de preliminar, a defesa traz a questão da prescrição, dizendo que o jogo foi realizado dia 24/6, a denúncia oferecida dia 30/6. Teria infringido o 65A. Com relação ao mérito, sustenta que a ameaça não é grave o suficiente para caracterizar uma infração disciplinar. Defende, portanto, a tipicidade da conduta. Traz uma jurisprudência, ao final pede a absolvição. Ou, numa remota possibilidade de condenação, requer a redução da penalidade para a mínima em favor do denunciado e auxiliar técnico, para que seja um jogo para auxiliar e R$100 de multa. Pode prosseguir para voto, doutor, por favor? Obrigado, presidente. Bom, com razão, doutor Rodney, com relação à expulsão aos 4 minutos de jogo. Aqui eu acho que a gente não pode analisar a letra fria do que é trazido na súmula, né? Embora tenha mencionado não vai sair daqui hoje, eu acho que isso acaba sendo dito dentro de campo e não é suficiente para a caracterização da infração disciplinar 243C, que existe aí um mal injusto e grave, que seria não sair vivo, mas a possibilidade de efetivá-lo e nós não temos mais nenhuma outra informação. Então eu voto pela desclassificação para o artigo 258, aplicando a pena de suspensão por 2 partidas, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Vou pedir vênia para o relator, presidente. Aqui eu acho que o mal injusto e grave ele está bem configurado quando ele fala que não vai sair vivo hoje, maneira pela qual enquadro na tipificação do 243C. E meu voto, presidente, pela multa em R$500, sub-23 na segunda divisão, mais a suspensão em 30 dias. Obrigada, doutora. Eu vou acompanhar o relator, eu entendo também que o que foi dito não cabe a desclassificação para o artigo 258. Então, fica por maioria. Aplicada a pena de suspensão de 2 partidas ao Raimundo, denunciado Raimundo Sérgio Veloso. No artigo 258, né? Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 624, denunciados Luiz Oscar Mena Bustillos Neto e Gabriel Batista dos Santos, por infrações praticadas durante a partida nacional versus Grêmio Esportivo Mauense, Campeonato Paulista Sub-23. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra, por favor, para a relatória. Obrigada, presidente. Trata-se da denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face de 2 denunciados, sendo o primeiro deles o senhor Luiz Oscar Mena, por incursão no artigo 258B do CBJD, sob razões de ter sido expulso por após ser advertido com cartão amarelo por uma ação temerária. O mesmo recebeu uma segunda advertência por atravessar o campo de jogo para comemorar o gol da equipe, de sua equipe. O atleta é primário e o segundo denunciado é o senhor Gabriel Batista, por incursão no 250, com cartão vermelho direto, sobre razões de
desferir um pontapé com uso de força excessiva e fora da disputa da bola, atingindo as pernas de seu adversário, o senhor Igor. Destaca ainda que o atleta atingido não necessitou de atendimento médico. Não há defesa escrita, presidente, nem demais documentos. É esse o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Rodinei, para a Procuradoria, por favor. Primeiro denunciado no 258B por invadir o campo de jogo, por mais que tenha sido uma comemoração, né, do gol em favor de sua equipe, ele já havia sido substituído e devia realmente se pautar ali dentro da área destinada a ele, né? Então, me parece inequívoca a situação e me valho aqui da presunção relativa à veracidade da súmula para reiterar quanto a este denunciado. Quanto ao segundo, muito embora seja um 250, destacar que foi um cartão vermelho direto, né? E a depender, seguramente a doutora Mariana não localizou o vídeo dessa infração, porque quando nós a lemos, me deu a impressão, inclusive, de um 254A, num primeiro momento. Mas, como a denúncia não é da minha lavra, mantenho, então, no 250, né, destacando apenas o cartão vermelho direto, para que não se aplique o entendimento dessa douta comissão, como o ocorre nos casos em que a gente já tem aquele entendimento de segundo cartão amarelo. Então, reitero integralmente esteja na denúncia e aguardo condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael, para a defesa, por favor. Presidente, em relação ao Lucas, o pleito vai ser absolvição, presidente, entendendo que, pelo relato da súmula aqui, dá claro que ele não teve nem dolo de invadir o campo, ele saiu para comemorar, foi gol, futebol é emoção, né? E no momento lá de explosão, ele acabou entrando no campo para comemorar e nem sequer pensou que estava invadindo, deixando de invadir, né, transpondo aí, vencendo qualquer tipo de barreira. Então, o atleta já foi expulso, a aplicação aqui, o pleito aqui é pela absolvição, caso não for um entendimento de Vossa Excelência, seja aplicada a advertência. Já em relação ao Gabriel, eu vou requerer pela pena mínima, entendendo que em que pese, né, ele foi um pontapé com força excessiva, mas foi o atleta atingido não necessitou de atendimento médio, que mostra que não foi uma jogada violenta, sim uma jogada desleal e não causou nenhum dano para a partida. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutora Alessandra, para voto, por favor. Obrigado, presidente. Quanto ao primeiro denunciado, senhor Luiz Oscar, eu entendo aqui pelo pleito, acolho o pleito da defesa, acho que é caso de absolvição, onde não houve a intenção aqui de transpor nenhum tipo de barreira, então, meu voto é pela absolvição. Quanto ao senhor Gabriel Batista, eu peço bem aqui para a Procuradoria, eu vou pela aplicação da suspensão de uma partida convertida de advertência, tendo em vista a primariedade e também sem maiores desdobramentos. Eu acredito que aqui o 250 e essa expulsão com advertência já sirva de cunho pedagógico para o atleta. Esse é meu voto, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Com a relatora na íntegra, presidente. Obrigada, doutor. Eu também voto com a relatora, então fica por unanimidade o atleta Luiz Oscar absolvido. E o atleta Gabriel, por unanimidade, aplicada a pena de suspensão de uma partida convertida em advertência. Então, nós temos aqui por compromissos aqui dos ambos os auditores,
ficaríamos aqui com problema de quórum, então nós vamos fazer o adiamento do processo 626/2023 e do processo 625/2023. Sendo assim, eu declaro encerrada a sessão. Obrigada, boa tarde a todos.